E aí, Bruno, quando eu estava montando o roteiro de hoje, veio uma. Eu estava passando do seu lado e você falou assim, ó, PQP. Aí eu falei assim, né? Como corrigir aquela cagada, né? Aquele, não é a cagada, né? Aquele mole, né? Você fala assim, puxa, eu passei do seu lado bem na hora, e aí eu Foi queria até que mesmo. você trouxesse esse exemplo, não precisa falar modalidade, né? Assim, mas o quão foi importante ter a base fisiológica, porque ali, né? Alguém vendo o gráfico por si só, né? Do relatório ali que estava ali, eu sabia que eu teria alguma coisa ali que não estava muito legal, né? Mas para poder corrigir esse mole, né, essa cagada, tipo assim, quem tá aí não tá entendendo direito o que eu tô falando, mas o Bruno vai explicar Eu aí vou o contextualizar. contexto, isso, o contexto, e aí depois você já vem emendando ali como que a base fisiológica te proporcionou a solucionar ou amenizar um pouquinho esse impacto negativo aí. Não, vamos lá, que esse exemplo é massa. Esse exemplo é legal porque é o Bruno fazendo cagada, né? E todo mundo me vê falando assim sobre controle de carga, sobre fisiologia, vê vídeos no nosso YouTube e acha que a gente não erra, né? E caramba, no dia a dia ali do esporte de alto rendimento, a gente erra todo dia. Respirou, você tá errando, é normal, faz parte do processo, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte: estava lá acompanhando a equipe de alto rendimento, ok? E aí eu vi o relatório de monitoramento da carga. E numa semana que a gente se propôs a fazer uma semana de choque, para quem gosta de periodização, choque é quando você quer aumentar a carga de maneira significativa. Naquela semana que a gente se propôs a fazer uma semana de choque, a carga aumentou. Só que a carga aumentou pra caceta. Muito acima do que era, do que estava vindo sendo feito nas últimas semanas, né? Isso no monitoramento da carga, como é que a gente controla isso? Por um número chamado ACWR, relação agudo crônica em inglês aí, que segue um pouquinho da teoria do Tim Gabbett. Legal? E esse ACWR, foi lá em cima, mostrando que a gente aumentou muito a carga do que era o padrão feito. E aí, quando eu olhei para os dados de recuperação, percepção subjetiva de bem-estar, variabilidade da frequência cardíaca, teste de salto com contramovimento, houve uma queda significativa na semana seguinte. Aí o que eu falei foi o seguinte: PQP, errei. Por quê? Era a última semana de choque, antes da gente entrar numa semana competitiva, onde eu ia ter que fazer um polimento. Só que eu aumentei demais a carga naquela semana, no total da semana. Isso fez com que a recuperação caísse demais. E aí eu ia ter que tirar muito o pé na outra semana. E aí o polimento ia passar daquele limiar tênue entre a carga que você dá e o tanto de carga que você tira que pode destreinar, né? E aí possivelmente eles não supercompensariam. E pelo tanto que o desempenho caiu, eu pensei assim, eu vou precisar no mínimo de 20 a 25 dias para voltar para o padrão anterior, comparado ao histórico de resposta que eu tenho dessa equipe, tá? Então percebam o que eu estou tentando fazer. Ter número para saber como é que o atleta vai desempenhar daqui 20, 25, 30 dias. Para ser determinista, para acertar o ponto certo dele chegar, entre aspas, em uma performance elevada. Bom, dito isso, como é que a fisiologia me ajudou nessa história? Eu falei, calma, Bruno, respira fundo. O pico de carga aqui foi por quê? Foi por aumento do volume ou aumento da intensidade? Aí eu olhei a forma como as cargas foram prescritas. Falei, não, essa carga interna aqui, que é a forma como a gente mensurou esse pico de carga, ela aumentou significativamente, não porque as percepções de esforço das sessões ficaram muito elevadas, mas porque a gente aumentou muito o número de sessões dentro da semana. Muito bom. Se a gente aumentou muito o número de sessões dentro da semana, o intervalo entre cada sessão ficou bem menor, não ficou? Portanto, eles recuperaram menos a cada sessão. Aí eu fui pensar assim, então qual foi a curva de recuperação mais prejudicada aqui? Então vamos lá. Quando eu olhei os tipos de treino, a maioria dos treinos eram treinos de potência e treinos de velocidade. Aí eu falei, cara, se são treinos de potência, a carga mecânica total não ficou elevada. Se são treinos de velocidade, a demanda cardiovascular não ficou elevada. Esse nível de perda de performance aqui veio por causa do intervalo curto entre as sessões,
mas talvez não veio por uma curva de sobrecarga da inflamação. Por quê? Porque era treino de potência, sobrecarga mecânica não tinha aumentado. Possivelmente eu não consegui recuperar de maneira efetiva o glicogênio muscular e a fadiga central, a resposta cognitiva. Semana seguinte, sabe o que a gente vai fazer? Não vamos mudar as características do treino, vamos manter a mesma curva de carga, só que eu vou espaçar mais uma sessão da outra, eu vou dar mais intervalo de recuperação entre uma sessão da outra. Consequentemente, vou ter que reduzir o número de sessões por semana, né? Aquela semana eu tinha feito 11 sessões, na outra semana eu passei para 8 sessões, eu tirei 3 sessões de treino, e aí a distribuição das semanas, tem hora que era 2 períodos, tem hora que era um período só, facilitou o tempo de recuperação de sessões, e aí eu consegui recuperá-los para na outra semana cair um pouco mais a carga e aí não fazer um polimento tão, entre aspas, tirando o pé. Legal? Então a tomada de decisão veio com raciocínios no sentido: o que levou ao pico de carga? Ah, foi o aumento do número de sessões, não percepção de esforços maiores. Opa, aumento do número de sessões, vamos tentar entender como é que eram as sessões, para saber se era inflamação, o que estava afetando, era inflamação, glicogênio, e eu tomei a decisão da sessão seguinte. Só consegui tomar essa decisão porque eu sabia o que era inflamação, o que era glicogênio, qual era, que era mais estimulado em cada tipo de treino.